Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 métricas indispensáveis para você encontrar boas empresas na bolsa. Empresas que trarão altas rentabilidades para os seus investidores. Me chamo Felipe Pessini, sou investidor profissional e nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar boas oportunidades de investimento na bolsa olhando para 3 métricas semelhantes. E nós vamos fazer isso através das margens das empresas. Eu tenho certeza que conhecendo as margens das empresas que você investe ou está pensando em investir, faria com que seus investimentos crescessem mais ao longo do tempo, com menos risco e não te deixaria preocupado caso venha uma crise política ou econômica. Afinal, empresas com grandes margens passam bem por esses períodos de turbulência. São as únicas que conseguem diminuir os preços dos seus serviços ou produtos e mesmo assim continuar dando bons lucros. Em toda a história do mercado financeiro, as empresas que mais se valorizaram ao longo do tempo tinham uma característica comum: vantagem competitiva durável. A vantagem competitiva durável é uma espécie de monopólio permitido, onde a qualidade dos produtos ou serviços da empresa são tão únicos que independem de qualquer concorrente e transcendem o seu próprio mercado, dando liberdade na precificação dos seus serviços ou produtos, pois justamente porque apresentam uma vantagem competitiva durável. E eu vou dar alguns exemplos disso. Bom, agora eu vou te mostrar a importância que tem as margens na rentabilidade da empresa. Então eu vou dar alguns exemplos reais que aconteceram com algumas empresas. Eu vou mostrar 3 empresas com boas margens e o que aconteceu com elas, e 3 empresas que tinham margens apertadas e o que aconteceu com a rentabilidade ao longo do tempo, tá? Então eu vou mostrar aqui na tela do meu computador. As empresas com boas margens, vou dar 3 exemplos. Uma é a Apple, a outra é a Coca-Cola e a Moody's, tá? São 3 empresas que passaram vários anos com margens brutas altíssimas, então sempre mantiveram margens brutas muito altas. A Apple no passado teve margens melhores, mas 43%, que é a margem do último ano, ainda assim é uma margem muito robusta, tá? Acima de 40% é um resultado muito bom. Coca-Cola já passou mais de 10 anos com margens brutas acima de 60%. A empresa de ratings, né, a Moody's, ela tem margens altíssimas também. Então são empresas que a gente consegue olhar a vantagem competitiva durável dela através do balanço, olhando principalmente as margens. Então as margens mostram pra gente uma vantagem que a empresa tem sobre as outras. Então a Apple, ela não simplesmente vende celulares ou computadores, ela vende status, ela vende a marca dela, ela vende qualidade. Então é algo que transcende o mercado de celulares. A Coca-Cola da mesma forma. Quando eu penso em Coca-Cola, eu lembro família, jantar em família, amigos, felicidade, alegria, comemoração, até futebol. Então, a Coca-Cola vende isso. Então, se você vai em qualquer festa familiar, com os amigos, é difícil não ter um refrigerante da Coca junto disso. Então, ela faz parte das nossas vidas. A empresa de ratings, a Moody's, muito comum, muito famosa no mercado financeiro, também no mercado corporativo. É uma empresa que avalia a qualidade de crédito de outras empresas, então é uma empresa referência no mercado, não tem nenhuma outra que chega ao patamar dela. Todo mundo, quando olha a qualidade de empresa, qualidade de crédito de uma empresa, vai olhar a Moody's. Então são empresas que tamanha qualidade são dos seus produtos ou serviços, né, que transcendem o próprio mercado, que trazem essa vantagem competitiva e por isso elas têm liberdade na precificação, o que também traz para ela liberdade nas margens, por isso são margens melhores. Já outros 3 exemplos, agora com margens apertadas, né? Tem a General Motors, né? A GM, tem a United Airlines e tem a Goodyear. São empresas também bem conhecidas, né? A empresa de automóveis, tem a empresa aérea e também uma empresa de pneus, né? Então, são 3 empresas também famosas, também conhecidas pela sua qualidade, mas que não são diferenciais no seu setor, não são as únicas, elas não conseguem obter margens tão grandes. Então, a margem bruta da General Motors está em torno de 21%, já isso faz muitos anos, não consegue passar disso. A United Airlines, quando as coisas estão bem, chega a 14% a margem bruta, não, é uma margem muito baixa. E a Goodyear também nunca passou dos 20%, 25%. Então, são empresas que a gente vê que tem dificuldades em aumentar suas margens, e isso reflete na precificação dos ativos, isso reflete na sua rentabilidade ao longo do tempo, na lucratividade da empresa. Então eu vou mostrar aqui um gráfico da rentabilidade, isso desde 1982, tá? Lógico que acho que a única que não tem histórico até essa data é a United Airlines, que é desde 2010, se não me engano, mas de toda forma, a rentabilidade das empresas que têm margem apertada, elas são muito menores que a rentabilidade das empresas com margens altas. Então, a gente pode ver a Coca-Cola, que a rentabilidade de 82 até hoje,
quase 10.000%. A Moody's, a empresa de rating, quase 8.000%. Aqui embaixo, não sei se dá para ver a Apple, com 214.000% nesse período. E enquanto a gente vê as outras três que eu citei, com margens apertadas, a General Motors com 44% de rendimento nesse período, a United Airlines com 16% e a Goodyear com 71%. Então é uma diferença muito grande, muito grande. Isso reflete também no seu bolso, nas suas ações, quando você vai selecionar. Então, procurar o que a gente quer como bom investimento, como uma oportunidade de investimento, é selecionar boas empresas, é selecionar empresas com margens altas, uma vantagem competitiva durável, que por vários anos ela vai entregar vários lucros, um forte crescimento, ganho de capital para a gente. Então é esse tipo de empresa que a gente busca. E agora, mais importante do que nunca, buscar ter no seu portfólio de investimentos empresas que têm margens altas nunca foi tão necessário, principalmente devido às turbulências que estamos vivendo nos últimos anos. Então temos eleições por vir esse ano, então isso movimenta muito o mercado, cria uma volatilidade muito grande, tanto da moeda, do dólar, quanto das empresas nacionais. Então é importante a gente ter empresas com margens altas, porque dependendo de como for a crise política brasileira, elas tendem a continuar dando lucros, continuar crescendo. Temos a questão da inflação, então a inflação veio muito forte desde 2020 até aqui, então ela vem vindo muito forte. Então procurar empresas que consigam repassar a inflação para os seus produtos, para os seus serviços, é primordial para continuar aumentando o patrimônio e continuar tendo boas rentabilidades. E a taxa de juros, a gente sabe que o Banco Central vem aumentando significativamente a taxa de juros para tentar conter a inflação. Isso quer dizer aperto monetário, mostra que a economia está se enfraquecendo. E ter boas empresas em carteira também funciona para períodos onde a taxa de juros sobe. Bom, eu vou mostrar agora a tela aqui do meu computador, eu vou voltar aqui e a gente vai fazer da seguinte forma, tá? Eu rodei um filtro específico, então filtro de margens, tá? Filtro que identifica as margens, e eu cheguei num conjunto de 6 empresas, tá? Eu fiz outro vídeo relacionado aos filtros de balanço, eu vou deixar o card aqui em cima. No vídeo eu mostro outros três filtros, né? Mas nesse eu rodei um filtro de margens, tá? Procurei empresas com margens interessantes aqui no Brasil agora. E vou escolher uma delas e vou usar como exemplo como você na sua casa pode selecionar boas empresas através das margens. Então eu vou fazer um exemplo prático junto com você. Então, dessas 6 empresas eu vou escolher uma delas, tá? Então eu vou escolher a São Martinho. E agora, antes da gente começar o processo prático, eu vou explicar exatamente o que são essas margens, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, no balanço divulgado pelas empresas a cada trimestre, existe a aba de demonstrativo de resultado, que é onde nós temos as informações das receitas, dos lucros e que a gente vai conseguir gerar as margens. Basicamente, tá, a primeira linha do balanço é a receita líquida. Depois disso vem o lucro bruto, desconta alguns itens que eu já vou citar aqui. Depois vem o EBITDA, mas a gente não vai entrar tanto no EBITDA, que ele não é uma métrica tão utilizada, não é tão importante. O mais importante é o EBIT, tá? Um dos mais importantes. Então, depois do lucro bruto vem o EBIT e depois do EBIT vem o lucro líquido, que é realmente o que chega, é a última ponta da linha do balanço, tá? É o que realmente entra no caixa da empresa. Então eu vou explicando cada etapa dessa e ao mesmo tempo eu vou fazendo os cálculos das margens com você, tá? Então primeiro, receita líquida. O que é receita líquida? Ela é a soma de todos os produtos e serviços vendidos, mas a gente exclui os impostos sobre as vendas, normalmente aqueles impostos que incidem sobre o cupom fiscal, por exemplo, quando você vai numa pizzaria, você compra uma pizza e retira o cupom fiscal, lá tem alguns impostos que já são retidos na fonte. Alguns descontos e abatimentos, então se você compra algum produto com desconto, ele tinha um valor nominal aparente de X e você acaba pagando 50% mais barato, então 50% desse valor. E também as devoluções, então quando você compra um produto, né, emite a nota fiscal, mas devolve aquele produto por algum motivo, ele não chega a entrar na receita líquida, tá? Então a receita líquida é literalmente tudo a soma de todos os produtos e bens, serviços vendidos. E a gente consegue encontrar ele no item 3.01 do demonstrativo de resultado das empresas. Então, como eu escolhi aqui a São Martinho, a SMTO3, eu vou agora no RAD CVM e vou buscar por essa informação. Então eu venho aqui no RAD CVM, tá? Vou deixar o site aqui em cima. Eu vou colocar aqui São Martinho. Registro ativo, então o código
da São Martinho é 020516, para quem quiser pesquisar aqui diretamente pelo código da CVM, tá? Lembrando que isso não é recomendação de compra nem de venda, isso aqui tem intuito totalmente educativo, para te informar e para mostrar para você o quão é importante olhar para determinados indicadores, olhar para determinadas métricas para tomar decisões de investimento. Então eu peguei aqui a São Martinho, aí eu vim aqui na categoria, eu vou em DRE ou DFP, pode ser então as demonstrações financeiras padronizadas, tá? Então eu escolho qualquer data e pego a mais avançada. Então a última aqui do trimestre vai ser essa de cima aqui. Então deixa eu aproximar. Tá. Aí eu já estou nas DFs consolidadas, tá? Que aqui tá certo, e no demonstrativo de resultado, que é o que a gente quer. Então, quando eu quero saber a receita líquida da empresa, eu olho para o 3.01, que está aqui, ó, receita de bens e ou serviços, tá? Então, aqui está em 4.305.083, só que está com R$1.000. Então, aqui seria 4.305.083.083. Então, voltando aqui, né? Então, a gente usou o exemplo da São Martinho. A gente vai anotar esse valor. Então, no exemplo do São Martinho, a receita líquida dela está em 4 bilhões. Eu vou anotar aqui. 4.305.083. Então, vou anotar esse valor aqui. Agora, então a gente anotou aqui a receita líquida da São Martinho. Agora a gente vai passar para o lucro bruto, tá? O lucro bruto nada mais é que a receita líquida, só que tira o custo das vendas, tá? Pode ser o custo de marketing, de tráfego, para anunciar determinados produtos. O lucro bruto, ele é a receita líquida tirando o custo das vendas, o custo que a empresa teve para vender os seus produtos ou serviços. E a gente consegue identificar isso no item 3.03 do balanço do demonstrativo de resultado da empresa, tá bom? Então a gente vai lá a gente volta lá no demonstrativo da São Martinho e a gente olha o 3.03, que ele é chamado de resultado bruto. Então, a São Martinho teve 1.554.248.000 reais de lucro bruto. Então a gente vai colocar esse valor aqui. Certo? Agora que entra as margens. As margens que a gente vai citar aqui nada mais é que o comparativo dos lucros com base na receita. Então, a margem bruta que a gente comentou no início, até fez o comparativo das outras empresas, ela é o lucro bruto dividido pela receita líquida. Então, agora que a gente já encontrou qual que é o lucro bruto, quando a gente dividir ele pela receita líquida, a gente vai ter um valor em percentual. Então, esse valor em percentual vai ser essa divisão desses dois valores. Eu vou até abrir a calculadora aqui e vou fazer com você. Então, primeiro eu coloco o lucro bruto. Vou colocar aqui em base 1000 porque não tem diferença na divisão. E divido ele pela receita líquida. O resultado é 0,36. O que isso quer dizer? Que tem 36% de margem. Então eu multiplico isso por 100. E aqui está o valor em percentual. Então a margem bruta da São Martinho está em 36,10%. Não é uma margem tão interessante quanto a gente queria. Inclusive, nesse filtro que eu fiz, eu selecionei empresas que têm boas margens, contudo, aqui eu estou indo uma a uma identificar se realmente a margem dela é aceitável, se realmente a margem é boa. E o ideal é a gente fazer isso para vários anos. Então a gente pega uma empresa e calcula as margens delas para os 10 anos anteriores, 5 anos anteriores. Então vai calculando ano a ano. No nosso caso, a gente está pegando do segundo trimestre de 2020 até o segundo trimestre de 2021, tá? Então é desse período que a gente está pegando. Mas vamos continuar para ver se as outras margens delas são melhores, tá? Mas o intuito aqui, o objetivo seria que ela tivesse pelo menos 40% de margem. Mas talvez esse período pode ter sido diferente, desafiador, muito por conta do que teve em 2020, tá? Pode ser não recorrente essa margem. Mas vamos continuando. Vou explicar só um pouco o que seria o EBITDA, tá? Então o EBITDA, ele nada mais é que a receita líquida, só que a gente exclui as despesas com VGA, que são as vendas gerais e administrativas, então gastos com as vendas, gastos com o salário dos executivos, o salário dos administradores, o salário dos funcionários, desconta isso e não considera ainda nem os juros, nem o gasto com os juros, nem os gastos com os impostos pós-venda, né? Nem os gastos com a depreciação e amortização. Não considera nenhum desses quatro, tá? E aqui a gente tem a margem EBITDA, que nada mais é que o EBITDA dividido pela receita líquida, tá? Pode-se falar EBITDA ou EBITDA, são duas maneiras de falar
comuns no mercado dentro da parte de contabilidade. Mas o próximo que a gente quer de nosso interesse é o EBIT, tá? E o EBIT, ele é a receita líquida, só que a gente exclui o custo das vendas, que é o que a gente já entende que é lucro bruto, mas a gente continua excluindo itens. Então a gente vai excluir as despesas com VGA, então a gente considera as despesas com VGA, considera os gastos com pesquisa e desenvolvimento, considera a depreciação e amortização e considera o resultado de equivalência patrimonial. Quando uma empresa é holding, faz o resultado de equivalência patrimonial para ver quanto que essa empresa recebeu de outras empresas. Então, considerando todos esses itens, né, todas essas despesas, a gente chega no EBIT. O nome é o lucro operacional antes dos juros e impostos. Então, aqui eu não considero os gastos com juros nem os gastos com impostos, que seria a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda. E a margem EBIT, né, é o EBIT dividido pela receita líquida, que é o que a gente vai calcular agora. O EBIT a gente encontra no item 3.05 do balanço, tá? Então a gente vai lá novamente, a gente vai voltar aqui e vai no 3.05. Então aqui ela tem esse valor muito próximo do seu lucro bruto, que é muito bom, é muito interessante. Então a gente tem esse resultado, vou até copiar daqui. E agora a gente vai dividir esse valor pela receita líquida, tá? E chegamos numa margem muito parecida também, 36,03% arredondando, tá? Então, a margem EBIT dessa empresa é 36,03%, tá? O que isso nos diz? É uma margem muito boa, tá? Para margem EBIT é um resultado muito bom. Normalmente margem EBIT acima de 30% é muito positivo. Então mostra que a empresa gasta pouco com VGA, com pesquisa e desenvolvimento, com depreciação e amortização. Então ela tem gastos baixos nessa linha. Ela gasta muito com as suas vendas, mas as despesas VGA, P&D, depreciação e amortização é muito baixa. Isso é muito positivo para a empresa. Normalmente empresas que têm baixas despesas de VGA, P&D e depreciação e amortização são empresas muito competitivas. Então isso é muito bom. Agora a gente vai olhar para o lucro líquido, que é a última ponta do balanço. Então o lucro líquido nada mais é que, voltando novamente, então quando a gente tem a receita líquida e tira o custo das vendas, é lucro bruto. Quando a gente continua tirando despesas VGA, despesas com pesquisa e desenvolvimento, depreciação e amortização e o resultado de equivalência patrimonial, aí se torna EBIT. Aí continuando, para virar lucro líquido, a gente considera os gastos com os juros, então o pagamento de empréstimos, dos juros dos empréstimos e também o pagamento do imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, tá? Quando a gente considera essa última etapa, vira lucro líquido. O lucro líquido ele é encontrado no item 3.11 do balanço, tá? E a margem líquida nada mais é que, da mesma forma que os outros, é a divisão do lucro líquido sobre a receita líquida. Então a gente vai descobrir quanto que é a margem líquida da empresa, tá? E aqui o importante é, empresas que têm margens líquidas acima de 20% são empresas muito boas e que podem ter uma vantagem competitiva durável, bem forte. Bom, aqui no demonstrativo de resultado a gente vê que o nome é lucro/prejuízo consolidado no período, tá? E ela teve um lucro de 927.124.000. E agora a gente vai calcular a margem novamente. Então a gente vai abrir aqui a calculadora. A gente vai dividir o lucro líquido pela receita líquida. E chegamos a um valor de 21,53%, tá? Aqui eu já multipliquei por 100. Então, 21,53% de margem líquida. Aqui é uma margem muito positiva também, uma margem muito boa. Então, possivelmente, a São Martinho ela tem uma vantagem competitiva durável, tá? Provavelmente ela é uma boa empresa. Lógico que isso a gente também tem que fazer o mapeamento dela para entender como é que funciona a linha de negócio, para ver quais são os riscos da empresa. Tem várias etapas ainda até a tomada de decisão, tem a questão do valuation também, mas só fazendo isso a gente já consegue eliminar várias empresas que têm margens ruins, que têm margens inaceitáveis, às vezes que passando por algumas dificuldades ou problemas macroeconômicos, ela tende a dar prejuízo. Então, empresas que têm margens grandes, elas passam melhor por crises, passam melhor por desavenças, dificuldades e continuam trazendo retornos aos seus acionistas. Então, é muito importante identificar as margens de uma empresa, tá bom?
Bom, eu acho que é isso. Espero que tenha ajudado. Eu vou deixar todo esse mapa mental lá no grupo do Telegram. Se você ainda não está lá no grupo do Telegram, entra aí, tá o link na descrição do grupo. Então todo vídeo que eu faço, todo estudo, todo mapa mental que eu crio, eu deixo lá, tá? Para acessar de graça. Aproveita e pega esse mapa mental, estuda. E lembrando que a gente tem, para tomar boas decisões de investimento, a gente tem que entender a fundo o negócio da empresa, tem que saber das margens, tem que ver se são empresas boas, com vantagem competitiva durável, com margens aceitáveis. E para ter altas rentabilidades, né, nos seus investimentos, nos nossos investimentos, você precisa selecionar bem as suas empresas. Então, o conteúdo que eu trago aqui são conteúdos voltados para seleção de ações, então voltados para selecionar bem as empresas. É o que eu faço para mim, é o que a gente faz no escritório. Aqui a gente está investindo como investidor profissional, então olhando o que realmente importa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí no canal, deixe seu like, pode colocar comentário, dúvidas, quais são as suas maiores dúvidas sobre seleção de ações, sobre selecionar boas empresas. Coloca aí embaixo que eu sempre respondo. Até mais, tchau, tchau.